E aí galera, beleza? Depois de muita enrolação voltei de novo. Pra quem não viu, eu postei o primeiro vídeo contando meu testemunho. E o que eu queria compartilhar de maneira rápida com você hoje é o Evangelho. Talvez você ouvindo a palavra Evangelho, te vem na cabeça os evangélicos, ou vem na sua cabeça os evangelhos que relatam a vida de Jesus, João, Marcos, Mateus, Lucas. Não sei o que vem na sua cabeça, mas eu queria explicar para você o que é o Evangelho. Eu queria começar dizendo que o Evangelho ele é uma boa notícia. E vocês vão entender ao longo do vídeo por que é uma boa notícia. Eu vou tentar explicar. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho ele é muito importante entender, porque é o poder de Deus, aqui Paulo diz, para salvar todo aquele que crê nessa mensagem, crer em Cristo através dessa mensagem. Então o Evangelho ele é uma boa notícia porque ele fala de como Deus nos salvou em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim também: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, eu queria estar explicando para você qual é essa mensagem. Eu queria contar uma ilustração para você. Havia um rei muito poderoso, e ele tinha muitos servos. E um dia um servo dele fez algo para ele que deixou ele endividado. Então tinha um servo que estava em dívida com o rei. E essa dívida era uma dívida tão grande que era impagável. Tipo, não era uma dívida de R$100, de R$1.000, de 100 mil. Não, era uma dívida impagável. Ele poderia trabalhar a vida dele toda que ele não ia conseguir pagar. Ele poderia vender tudo que tem, ele não ia conseguir pagar. Então ele estava condenado de morte. Mas um dia o rei chegou para ele e falou: olha, pode ficar tranquilo, a sua dívida ela está perdoada, ela foi paga. Você pode livre que eu não vou mais cobrar de você. E aí esse rapaz ele ficou: mas como assim? Quem que pagou a minha dívida? O que aconteceu? E depois ele descobriu lá na frente que foi o rei, o filho do rei, perdão, que pagou a dívida dele, que era uma dívida imensa. E aí ele ficou todo alegre, ele saiu contando para todo mundo: olha, a minha dívida foi paga e agora eu tô livre e tal. E alguns já devem ter entendido, né? E esse rei representa Deus. Esse servo representa eu, representa você, representa toda a humanidade. E essa dívida representa a dívida que nós adquirimos por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu tenho uma boa notícia para você. A dívida nossa foi paga. Porque o Filho do Rei, Jesus Cristo, veio e pagou. Ele não pagou com ouro, ele não pagou com prata, ele pagou com o seu próprio sangue. Preço muito, muito alto. Em Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é assim que Deus demonstrou o amor dele também. Através do Evangelho a gente consegue enxergar o amor de Deus. Por causa que Deus nos amou, ele entregou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele entregou o Filho dele para morrer por pessoas bonzinhas que mereciam, não, por pessoas que não mereciam, por pessoas como nós. E João 3,16 também fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso mostra quanto que Deus nos amou, né, ao entregar o seu Filho para que nós sejamos salvos por meio dele e através dele perdoados. E eu vou tentar explicar melhor sobre essa dívida, né, como que entrou no mundo essa dívida e tentar ajudar a entender melhor. Então diz assim, Romanos 5:12: portanto, assim como por um só homem, está falando de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente vê que por meio de Adão entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, porque como eu falei lá no início, o salário do pecado é a morte. E diz que todos pecaram, então não foi só Adão, todos nós erramos e merecíamos ser condenados e merecíamos, vamos dizer, a morte, né? Que envolve não só a morte física, mas a espiritual, que é a separação de Deus e o homem, e a morte eterna, né? Só que existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. Diz assim em Romanos 5:15: de fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Olha que boa notícia! De fato, Adão pecou, entrou o pecado no mundo, e isso passou a todos. Só que por meio de Cristo, um só homem, nós podemos receber o presente de Deus, a graça de Deus, e ser salvos, não pelas nossas obras, não pelas nossas forças, por aquilo que a gente faz, mas
é pelo que ele fez por nós. Como eu falei na ilustração, o homem ele podia trabalhar a vida toda. Aquele servo que estava devendo, ele poderia vender tudo, mas ele não conseguiria ser salvo, ele não conseguiria ser bom o suficiente para ser salvo, ser liberto, vamos dizer, daquela dívida. Então, é isso que baseia o Evangelho, nessa boa notícia de que Deus nos amou e solucionou o nosso problema, solucionou a nossa dívida, né? Ele pagou. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tem essa diferença, né, do salário do pecado e do presente, do dom gratuito de Deus que obtemos por meio de Cristo. Tá, mas o que eu devo fazer agora, né? Eu já entendi e a boa notícia é que Deus me amou o mundo, entregou o seu único filho, né? Eu já entendi, mas o que eu faço agora? E eu queria ler um versículo aqui que está em Marcos 1,15, que é uma fala de Jesus, quando ele estava pregando sobre o Evangelho do Reino. Ele diz assim: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, duas coisas aqui que eu diria para você, agora que você entendeu melhor o Evangelho, essa boa notícia de como Deus nos salvou em Cristo Jesus. Primeiro passo, se arrepender. Por que se arrepender? Porque a gente viu lá no começo que todos pecaram. Então a gente precisa se arrepender, a gente precisa reconhecer o nosso erro. Eu errei, eu pequei contra Deus e se achegar até Ele. Porque através de Cristo nós obtemos acesso a Ele. Novamente, nós somos reconciliados. E se arrepender, a palavra no original, se eu não me engano, significa metanoia, que significa mudança de mente, mudança, né, de atitude. Então não é só você parar de pecar, né, reconhecer seu erro e se sentir mal e parar. Não é só isso. Vai muito além. Vai você ter uma mudança de atitude. Tipo, você estava indo nessa direção, vai para essa direção. Um exemplo, alguém que roubava, ela deve parar de roubar, sim, mas não só isso, ela deve dar com gratidão, ela deve passar a ajudar as pessoas, entende? Tipo, alguém que matava, para de matar, não só para de matar, só que começa a cuidar da vida do próximo. Se arrepender vai muito mais do que só parar de pecar, vai você mudar de atitude, ter uma mudança de mente, e isso através do Espírito Santo a gente consegue obter. E a outra coisa é crer, né? Crer no Evangelho, crer em Cristo. Só que crer, ele vai muito mais do que acreditar. Ele vai você entender, Jesus te substituiu. Porque quando ele morreu na cruz, foi uma morte substitutiva. Porque era para ser você, que era para ser esmagado por causa da ira de Deus, por causa do nosso pecado, uma ira justa. Então, ele nos substituiu. Então você tem que entender isso. Ele me substituiu, ele morreu no meu lugar, ele pagou o meu preço, e a partir dessa verdade você viver livre, você viver não mais servo, não mais escravo do pecado, mas servo dele, entende? Crer no Evangelho, crer em Jesus. E para finalizar, um último versículo que eu queria ler é Romanos 10:9, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então aqui a Bíblia diz que se você crê no seu coração que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus dentre os mortos, porque eu não estou pregando para você sobre alguém que está morto, sobre alguém que morreu e acabou, não, estou pregando para você alguém que está vivo, que reina eternamente. Então se você crê nessa verdade, que Ele ressuscitou, e você confessar com a tua boca que Ele é Senhor, você será salvo. É você reconhecer Ele mesmo como seu Senhor. Hoje a palavra Senhor, Senhora, vamos dizer, perdeu um pouco seu valor, né? Porque virou tipo mais algo de respeito para falar. Mas antigamente, quando alguém dizia esse é meu Senhor, era o dono da pessoa. Tipo, a pessoa era escravo, era servo daquela pessoa e tinha que se submeter totalmente. Então, quando você reconhece Jesus como seu Senhor, porque Ele te comprou por alto preço, por preço de sangue, você pertence a Ele agora, você tem que se submeter a Ele, reconhecer o senhorio dele. Então, se você crer no seu coração e você confessar com a sua boca, você será salvo. É o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu estou falando. Eu não sei se você já fez uma oração de entrega da sua vida a Jesus, eu não sei se você entendeu a mensagem que eu tentei compartilhar para vocês, a mensagem da cruz, essa boa notícia, né, do amor de Deus e do sacrifício de Cristo. Mas se você creu, se você entendeu, se você compreendeu e está disposto a viver isso, né? Porque você pode ver esse vídeo, você pode ter entendido, mas você pode
fechar o vídeo e continuar a sua vida da mesma maneira. Mas se você quer realmente ser salvo, você entendeu, ele pagou a minha dívida e quer receber, né, vamos dizer, tomar posse disso por meio da fé, eu queria convidar você a fazer uma oração de entrega, dizendo que Jesus é o seu Senhor, que Jesus, ele te comprou, ele te amou. Então eu vou tentar fazer uma oração aqui bem rapidinha, se você quiser repetir, ou se você, tipo, não sei orar e tal, é bem simples, reconhecendo realmente o que Jesus fez por você e declarando com a tua boca, porque você já creu no coração. Então a Bíblia diz que com o coração você crê, com a sua boca você declara, e não lembro o versículo, se eu achar eu coloco aqui. Então repita essa oração se você quiser. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e o Senhor se entregou. O Senhor pagou a nossa dívida, o Senhor substituiu o meu lugar, Senhor. Obrigado, Jesus, Tu és o meu Senhor. Jesus, receba a minha vida, eu pertenço a Ti. Que a partir de agora eu tenha uma vida nova, uma vida contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. É isso. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, vê o vídeo de novo, né? Mas eu pretendo estar abordando mais esse assunto aqui no canal, sobre o Evangelho e outros assuntos. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Valeu, tchau e até o próximo vídeo.